Bom, gente, o objetivo dessa aula é a gente entender por que estudar a equação modular com um exemplo prático. Esse aqui é o primeiro vídeo da nossa nova playlist aqui no canal sobre equação modular, tá? Já temos a playlist de módulo, tem uma playlist aqui que chama módulo de um número real, né? É interessante que você veja essa playlist antes da equação modular, né? Claro que se você sabe o que é um módulo, não vai precisar ver, né? Mas se você não sabe, vai lá na playlist módulo de número real, uma playlist curtinha, dá para entender bem lá, eu explico o que é o módulo e tudo mais. Temos a playlist também de função modular, tá? É importante também você assistir, vai ter representações gráficas da equação modular, então é importante saber como que é o gráfico da função modular, tá? E nessa playlist a gente vai abordar então esse conceito de equação modular, tá? O conceito de equação modular. Então, ó, eu trouxe aqui um exemplo para me mostrar para vocês aonde que a gente aplica, né, essa parte aí de equação modular. Vou trazer alguns exercícios também de contextos, né, para vocês conseguirem ver aí aonde que se aplica isso, tá? Então, olha só. Em uma viagem, a distância em quilômetros de um trem até certa estação ferroviária variou de acordo com a função f de x igual ao módulo de 54x menos 702, em que x corresponde à hora do dia. Às 4 horas, por exemplo, o trem estava a 486 quilômetros da estação. Por quê? Como que a gente sabe isso? Se a gente calcular o f de 4, né, nesta função aqui, ó, você vem calcular o f de 4, tira o x e bota 4. Vai ficar 54 vezes 4, o resultado menos 702. Aí você calcula o módulo, vai dar o módulo de 486, certo? Que é o próprio 486, ok? A gente sabe isso, né, isso aqui é o valor de uma função modular, né? A gente viu isso daqui na playlist de função modular, inclusive, tá? Então, ó, às 4 horas do dia, por exemplo, né, o trem estava a 486 quilômetros da estação. Pra gente saber, é só tirar o x da função aqui e botar 4. Se quer saber para 6 horas, por exemplo, você vem aqui, tira o x e bota 6, faz a conta, você vai ver a distância em que o trem estava da rodoviária às 6 horas, ok? Bom, aí olha só o problema que a gente vai ter. A que horas do dia esse trem estava a 216 quilômetros da estação? Bom, esse exercício aqui, né, essa pergunta que eu coloquei aqui, a que horas do dia o trem estava a 216 quilômetros da estação? A gente quer saber a hora do dia. É diferente do exemplo da parte aqui de cima. Aqui a gente tinha a hora e a gente queria saber a quantos quilômetros o trem estava da rodoviária naquele horário. Agora não. Agora a gente tem os quilômetros e a gente quer saber a quantidade de hora. Então o que a gente quer descobrir? O x, né? Porque ó, o x corresponde à hora do dia. Se a gente quer descobrir a hora do dia, a gente quer descobrir o valor de x, né? Então, ó, para a gente resolver essa questão, devemos determinar para qual valor de x temos f de x igual a 216. Portanto, ó, devemos resolver a equação módulo de 54x menos 702, né, que é essa função aqui que descreve a distância aqui do trem até a ferroviária, igual a 216, que é a quantidade de quilômetros que o trem estava da estação. Ok? E aí, ó, pra gente resolver essa equação modular, ela tem um jeitinho um pouco diferente da gente resolver. A gente não resolve a equação modular igual a gente resolve outras equações, tá? Olha só. Como como a incógnita está em um módulo, né? Ó, se você observar, a incógnita aqui está dentro do módulo. A gente chama isso daí de equação modular, né? Quando a gente tem uma equação
uma igualdade, né, ó, e a gente tem uma incógnita dentro do módulo, a gente chama isso daí de equações modulares. Em relação a esta equação que a gente tem aqui, ó, a gente resolve ela da seguinte forma. A gente tem módulo de 54x menos 702 igual a 216. Você tem que lembrar da definição de módulo. Vamos lá, vamos falar da definição de módulo, porque sem ela não tem como fazer esse exercício. Não tem como resolver isso daqui. Ó, a gente tem um módulo de x. Qual que é a definição do módulo? A definição do módulo é a seguinte. Ela é x se o x é maior ou igual a zero e é o oposto de x se o x é menor do que zero. O que isso significa? Se eu for calcular o módulo de 3, por exemplo, o módulo de 3 é um número maior ou igual a zero ou menor do que zero? Maior ou igual a zero. Então a gente vai usar o x, que é o próprio valor que está dentro do módulo, que é o 3. E se eu quiser calcular, por exemplo, o módulo de menos 3, o que eu vou fazer? Menos 3 é maior ou igual a zero ou menor que zero? Menor que zero. Então eu vou calcular, ó, o oposto do valor que aparecer dentro do módulo. Qual que é o oposto de menos 3? 3. Ok? Lembrando que esse sinal de menos aqui, ó, ele indica oposto, tá? Esse sinal de menos aqui, ele indica o oposto. A gente calcular o oposto do valor que aparecer dentro do módulo. Eu quero calcular o módulo de menos 10, por exemplo. Módulo de menos 10 é um número menor que zero. Então, eu vou calcular o oposto do valor que aparecer. O oposto de menos 10 é 10. Ok? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A gente tem 54x menos 702, o resultado é igual a 216. Aqui, ó, quando a gente tem... isso aqui a gente está falando do resultado, ó. Quando o x é maior ou igual a zero, o resultado é x, ou se for menor do que zero, é o oposto de x. Aqui a gente vai ter que usar essas duas condições também. Então, o 54x menos 702 é igual a 216, que é a primeira equação, ou o 54x menos 702 é igual a menos 216. Ou seja, é igual ao oposto de 216. Certo? Qual que é o oposto de 216? Menos 216. Qual que é o oposto de menos 216? 216. Ok? Então é essa condição aqui que a gente tem que usar para qualquer equação modular. Qualquer equação modular, você vai ter a equação aqui dentro do módulo igualada a um resultado. Você vai ter que dividir isso daí em duas equações. Você vai pegar a primeira equação com o resultado igualado positivo e depois a equação com o oposto do resultado que estava em cima, que no caso vai ser o número negativo, ok? Vamos resolver então, ó. Resolvendo ali as duas equações que a gente tem, a primeira é a 54x menos 702 igual a 216. Equação do primeiro grau agora, né? Depois que a gente resolve a condição do módulo, isso aqui vira uma equação do primeiro grau, né? Que inclusive temos uma playlist de equação do primeiro grau aqui no canal. Quem não sabe resolver... Aliás, equação do primeiro grau não, tem a de função do primeiro grau, né, que lá a gente estuda a equação do primeiro grau. Então, olha só, vai ficar, passa esse menos 702 para cá positivo, vai ficar 216 mais 702, que dá 918, 54x eu estou copiando. Aí esse 54 que está multiplicando o x, ele passa dividindo o 918. Aí vai ficar 918 dividido por 54, que dá 17. Então, a primeira solução é x igual a 17. Depois a gente vai ter 54x menos 702 igual a menos 16, né? Que é o oposto lá do resultado. Aí, passa esse menos 702 para cá positivo. Na hora que eu faço menos 216 mais 702, né? Ó, que o menos 216 estava aqui já. Aí eu passei o 702.
Na hora que eu faço menos 216 mais 702, isso me dá 486. Aí esse 54 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Vai ficar 486 dividido por 54, que dá 9. Então o x é igual a 9. Certo? E aqui é as duas soluções, né? Ó, a solução, se a gente tivesse um exercício normal que pedisse para determinar a solução, ia ser isso daí, tá? A solução ia ser x igual a 17, x igual a 9. Né? Aí você ia escrever, depois a gente vai ver, porque agora o exercício, né? Ele queria saber a hora, né? Ó, a que horas do dia este trem estava a 216 km da estação? Então, ó, o trem estava a 216 km da estação às 9 horas da manhã e às 17 horas, certo? O x, lembrando que é a quantidade de horas, né, ó, tá escrito aqui, x corresponde à hora do dia, então 9 horas e 5 horas da tarde. Como que fica o gráfico dessa solução? Olha só, graficamente a solução da equação módulo de 54x menos 702 igual a 16 corresponde à abscissa dos pontos em que os gráficos das funções f de x igual ao módulo de 54x menos 702 igual a 216 e h de x igual a 216 se intersectam. Então, olha só, a gente tem duas funções. A gente tem a função modular daquele jeito ali e temos uma função h de x igual a 216, que é igual ao que é o resultado, né, que deu ali do módulo. Então, ó, o gráfico fica desse jeito aqui, ó. A gente tem aqui, lembrando que os eixos aqui não estão obedecendo a escala, tá? Eu não fiz a escala porque senão o gráfico ia ficar muito grande, então eu fiz só de uma forma aí representativa, tá? Então a gente tem aqui a reta, ó, a função h de x igual a 216 é uma função do primeiro grau, né? Uma função constante do primeiro grau, portanto é uma reta assim, onde todos os valores de x valem 216, certo? E aí a gente tem aqui, ó, o valor 9, que é o primeiro x, e o valor 17, ó, 9 e o 17 são retas paralelas em relação ao eixo y, tá vendo, ó? E tem um ponto ligando ali, ó, que é a interseção da reta h de x. h de x igual a 216, certo? Foi exatamente o que eu falei aqui, né, ó. Graficamente, a solução da equação corresponde à abscissa dos pontos em que os gráficos das funções f e h se intersectam. Então, se intersectam nesses pontos ali, ok? Esse 13 aqui é o vértice, né, como se fosse, né, o vértice aí do gráfico da função do módulo. E a gente vai aprender, a gente vai estudar aí mais pra frente como que a gente faz para construir o gráfico dessas funções, tá? Como que a gente faz aí para determinar todos esses valores aí, ok? A gente vai ver bem. Se bem que ele é 26, né? 26 dividido por 2, esse valor aqui é a metade. Então você soma, né, esses dois, 17 com 9, que vai dar 26. Aí 26 dividido por 2, 13, né? Que é o valor do meio aí. Mas a gente vai aprender direitinho como que a gente faz para construir o gráfico aí de equações modulares, ok? Mas é isso aí que essa equação representa.